E o Pá, vai todo mundo do Sim Pode Crer. Bom estar aqui para conversar com vocês mais uma vez. Bom, hoje eu quero falar sobre a minha entrevista e a minha reportagem com o pastor Anderson Silva, publicada dias atrás no portal UOL. E a entrevista foi feita ainda mais atrás, um pouco antes da fala do pastor, em que ele se dizia arrependido de ter defendido Jair Bolsonaro. A entrevista aconteceu antes. Então, nessa entrevista, em que eu converso com ele, em que nós conversamos a respeito de política também, ele já começava a dar indícios de que estava se preparando para sair dessa defesa do presidente. Por exemplo, quando eu perguntei para ele sobre qual teria sido o grande erro de Bolsonaro no seu governo, me impressionou ele ter afirmado que, na opinião dele, o grande erro de Bolsonaro foi não ter se humanizado na pandemia. Veja bem, pastor Anderson Silva dizendo que Bolsonaro errou por não ter se humanizado na pandemia. Vocês sabem de quem que eu estou falando, né? Então, ali ele já dava indícios de que estava de fato rompendo com essa ala mais ligada a Bolsonaro, inclusive dizendo para mim na entrevista que ele já estava há tempos denunciando essa idolatria a Bolsonaro. Eu não lembro de ter visto isso, você talvez possa se lembrar e aí você me manda. Outro trecho muito importante de ser observado nessa entrevista que fiz com o pastor Anderson, e trecho esse que não foi incluído na reportagem por decisão editorial, é a respeito das denúncias que o pastor fez e que repercutiram sobre outros pastores que estariam envolvidos em escândalos de adultério ou até mesmo de abuso sexual. Algo muito interessante. No vídeo você vai poder perceber isso. O pastor Anderson, ele dá nomes de outros pastores, como por exemplo Marco Feliciano, dizendo que o pastor Marco Feliciano, o deputado pastor Marco Feliciano, é um dos pastores mais imorais sexualmente desse Brasil. E disse, inclusive, que o pastor Silas Malafaia, aquele que você conhece, ele, inclusive, tem toda a capacidade de parar o Marco Feliciano, mas não faz. A minha pergunta para ele foi a seguinte: por que então que você não expôs esses pastores e outros que você me disse aqui, alguns ele me disse também em off, por que é que você não trouxe essa exposição para todos e apenas para alguns? Ele me disse que essa decisão foi porque esses que ele decidiu não expor não estavam ligados diretamente a crimes de abuso sexual, mas apenas a casos de imoralidade dentro da igreja. Mas é curioso que todos esses nomes que ele decidiu não expor eram também defensores de Jair Bolsonaro. Fica aí o convite para você acompanhar a entrevista completa no meu canal no YouTube. Abraço, pessoal. Até a próxima. Claro que a Vamos gente foi colocar, conferir, então. né, Will? Isso, Vamos colocar, conferir então. esse trecho. Detalhe, 2 horas de entrevista, tá, gente? 2 horas de entrevista, vale muito papo. Will, tô pensando, inclusive, na terça-feira, a gente voltar com mais alguns trechos selecionados da desse entrevista. papo aí, porque muito fera. E, óbvio, não saiu isso no UOL e tá aqui em primeiríssima mão para vocês. Ranieri, parabéns, viu? Nosso colunista. Vamos embora. Vamos ouvir. Tubarão dando soco na cara do tubarão. Se o tubarão comer um braço, você pode socar o tubarão. Esse trecho ele tá falando sobre cara, o... por favor. E você Marçal. achar que isso é educação, é brincadeira. Marçal. O Marco Feliciano, eu não posso falar especificamente a situação, senão daria processo dele contra mim. Mas todo pastor famoso sabe que Marco Feliciano é um dos pastores mais sexualmente imorais do nosso país. E fazem vista grossa. Inclusive, Silas Malafaia poderia há muito tempo ter parado ele. Mas não param. Por causa do lobby. Por isso que eu falo.
pastor é uma raça difícil, porque sabe que o outro está fazendo mal e não para. Aí acha que o problema sou eu quando eu tento parar esses caras. O que mais que tem? Rapaz, a gente sabe a gente fala isso faz tempo, né? Quem é da Assembleia de Deus, eu que já sou pentecostal há muito tempo, a gente sabe. O Silas Malafaia, para quem não sabe, o Silas Malafaia e o Marco Feliciano nunca foram amigos. Nunca, nunca. Sempre tiveram disputa de egos. Né? E quando ele fala que o Silas Malafaia, se ele pudesse, ele parava o Feliciano, deve ser porque denunciaria, fazia algum barulho, né, pra parar. Mas não tem ali. Ali é só por interesse, é só pra inglês ver. Diga. Agora, Will, assim, assusta, né, cara? A hora que você ouve o cara falando, e primeiro, não vou falar muito para não ser processado. Caramba, no caso do Lula, ele falou de quebrar a mandíbula. Agora, do Feliciano ficou com medinho de processo, e ao mesmo tempo mostrou assim, um pouquinho mais daquilo que já é dito por várias pessoas que convivem. Malafaia não disse para o Feliciano por quê? Primeiro, por corporativismo bolsonarista. Você percebeu na fala do Ranieri, tipo uma proteção para os bolsonaristas, praticamente uma proteção. E tem um trecho, a gente não vai colocar hoje, mas vamos ver se na terça ou na próxima quinta a gente coloca também, em que ele encontrou com André Valadão em Orlando, numa pizzaria, agora, há algumas semanas, e foi lá cumprimentá-lo, dizendo que apesar de tudo, somos irmãos em Cristo, tal, aquele papinho todo. E o Anderson fala que amigos e pessoas muito próximas do André Valadão pisaram na bola sexualmente e moralmente, etc, etc. E que o André Valadão também ficou quietinho. Mais um covardinho igualzinho. Ou seja, sem resistir aos trocadilhos, são todos farinha do mesmo sacro. Tá? Nós vamos voltar mais nessa entrevista, tem muita coisa para a gente passar aí para vocês. Inclusive, vai dar um belo corte nesse vídeo. Vai sim, com certeza. Vamos fazer, vamos divulgar. Pode deixar, viu, o Sidney? É bom que todo mundo conheça. Nenhum dos dois presta. Né? É bom que fique claro, né? Nem Malafaia, nem Feliciano prestam. Mas ali com essa carinha de que são os dois pró-evangélicos, é tudo por interesse. Tudo por interesse. O Anderson fala que evita, né, falar para evitar processo. Ele deve saber alguma coisa. Com certeza sabe, né? Claro. Sabe muita coisa. Ele é tão arrogante que acha que ele pode dizer quem é confiável ou não. Tudo farinha do mesmo saco. Eita! Aí, a Deise. Eu não vi o seu comentário, Deise. Hoje exato. Tô assustado. Sintonizado. Então, estamos sincronizados aqui. O Adelso está dizendo que o Anderson Silva ainda deixou de apoiar o Bolsonaro em seu vídeo Meia Culpa. Inclusive, frisou várias vezes que continua bolsonarista, mas não é bolsominion. Que continua apoiando. Bolsonaro ainda é aquelas pautas moralistas, né, o Adelson? A gente sabe. Mas aí é um problema do cristianismo predominante. Nem só do bolsonarismo, né? Infelizmente. Esse povo está vindo aqui para ter aula de facatura. Ah, tá, porque ele passou um retiro lá nos States, né? Sim, eita, Esther. Sim. Só Jesus, só Jesus. Uma coisa, tá gostando do conteúdo? Então se inscreve no canal e curta esse vídeo, assim o YouTube vai entregar para mais pessoas. Mais do que isso, você pode se tornar membro do canal, ter vários benefícios, ganhar um monte de livros super selecionados e assistir em primeira mão algumas das nossas gravações, incluindo as falhas de bônus, e não são poucas, viu? Fica com a gente. Aí, valeu, contamos com a sua ajuda, valeu!